Cara, deixa eu te perguntar. O que é cringe, mano? Thiago, acho que tá na hora da nossa conversa geracional aqui. Geracional. É uma conversa... Tem várias gerações. Tem o Churchill, tem o Obama, o Thiago Rocha com 34 e você com 20. Mas o que é isso, cara? Mas, Thiago, eu acho que a palavra, a expressão cringe, acho que nem é tanto da minha idade também, porque eu acho que é de um pessoal de uma geração ainda mais nova que a minha. Porque mesmo eu já tava meio perdido nas coisas. Eu fiquei sabendo depois só o que é cringe e tal. Uhum. Mas até um pouco antes das prefeituras até começarem a brincar com isso, que essa pra mim, melhor brincadeira de 2021, eu diria. Que é esse papo das prefeituras se inovarem, né? E usarem o bom humor e tal pra atingir o público jovem, pra divulgar a abertura da vacinação. Isso eu achei sensacional. Pra mim é tudo. Tanto é que tô querendo fazer também, logo mais as minhas redes vai ter e tal, porque acho sensacional. É uma estrela em ascensão. Mas já a gente continua esse papo, porque eu preciso falar com o pessoal. Está no ar o nosso de quarta pod da semana, com essa figuraça que já eu falo o nome, porque de quarta nós temos um encontro marcado. Um encontro marcado para aquecer a quarta-feira, que realmente é um dia morno. A gente não pode esticar um happy hour, a gente não pode receber os amigos. Tem gente que vai, e vai de ressaca para quinta-feira, a gente não. Mas de quarta pode aqui, um papo legal e muito animado, sempre com uma pessoa que tem sempre alguma coisa para acrescentar na nossa vida. E você pode entrar aí no YouTube, gostou do vídeo, dê um like. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você está inscrito e ainda não recebe as notificações, clica aí no sininho, dê um toque no sininho, porque aí você vai sempre receber notificações do nosso canal, certo? E eu estou também no Instagram. Meu Instagram e o do programa é o de quarta pod. O meu é o @professor Thiago Rocha, mas o do nosso programa é o de quarta pod. E também estamos no Deezer, Spotify, Twitch, todas essas plataformas, levando para o mundo e quem sabe para o espaço sideral, de um papo sempre de outro mundo, eu vou ter com esse nosso convidado já. Então, sobe a vinheta aí, que a gente vai dar uma viajada hoje, prometo, viu? João, cara, você é um cara que viaja, tá sempre em movimento. Sim. Você é de uma geração, cara, e por que a gente vai ter um diálogo geracional? Eu tô com 34 anos, você com 20, eu falei, porra, eu preciso ouvir o que essa geração tem a dizer, o que vocês pensam. Uhum. Porque também a gente precisa ficar de olho. Com certeza. Mas, cara, um prazer ter você aqui, João. Não, que isso, Thiago, o prazer é todo meu. Quando eu soube já que você já tava fazendo de quarta pod, eu já fiquei, quando é que o Thiago vai me chamar pra participar? Porque eu acho sensacional o formato de podcast, eu acho muito bom, né? Tá super em alta agora. Sei. E a maneira com que você tá usando esse formato também é muito legal, né? Porque aqui no ABC, pelo menos, a gente não tem nada parecido, né? A gente tem, inclusive, uma certa defasagem na comunicação do ABC, né? Mas eu achei sensacional e tô muito, muito feliz de estar aqui. Vai café? Já tô tomando já o meu. Café é vida. É vida. Mas tem que tomar sem açúcar. Tá Sem preparado açúcar. pra esse debate? Eu gosto de café ruim. Quanto mais ruim, melhor. Ah, é? Tem dessa? Sem açúcar. Ruindade do café, explica isso aí. Pra mim, isso aqui é colombiano, feito Eu aqui acho assim, Thiago. no Não é estúdio. ruim de... ruim mesmo, é de sem açúcar mesmo, de amargo, né? Porque eu acho que se a coisa mais amarga do seu dia for o seu café, é porque tamo bem. Ele saiu bem agora. Agora você saiu de uma saia justa. Lógico, Thiago. Ei, João, olha, o mundo te descobriu, o mundo mesmo, te descobriu como o cara mais jovem a explodir aí, a desafiar grandes caciques. Você pediu o impeachment de nada mais nada menos que Orlando Morando.
Uhum. Mas quem que é o João? Da onde você surgiu, cara? Da onde você veio? Meu, Thiago, a história do João, acho que ela começa bem antes do João pensar em política. É? Sim. Com quantos anos? Que você tá com 20? Vamos calcular isso aí. Ah, não. Minha história mesmo começa quando eu tinha 0, né? Mas o... Essa cara que eu fiz vai dar mesmo. Vou fazer de novo. Pronto, tá. Show. Mas eu acho que primeiro ponto que eu acho muito legal de falar, que é uma história que a minha mãe até hoje conta incessantemente. A história de mãe é boa. É porque marcou muito pra ela, né? Porque quando eu tinha 8 anos, em 2008... Nossa, 2008 eu tava na faculdade. Eu tinha 8 anos, nem pensava em política, pensava em faculdade, nada. Minha nossa. Mas eu assisti muito o horário eleitoral. Eu gostava muito de ver o horário eleitoral. Você também era viciado? Não sei por quê. Porque eu não tinha nenhuma ligação com política, não tenho família na política. Você gosta do negócio. Então, acho que é do âmago do meu ser, assim. TV aberta, filho. Não acho pois que é TV aberta. Mas aí eu lembro que eu assisti e começava a decorar as propostas dos candidatos. A proposta? A proposta. Não era nem o jingle? Era a proposta, tanto que eu mal lembro o jingle. Eu lembro do jingle de lá de trás. Pra não falar que eu não lembro nenhum, eu lembro do Kassab, candidato a prefeito de São Paulo em 2008, que era... Leite amarelinho. É Kassab no peito, 25 no peito, nesse a gente confia. Pra não falar que eu não lembro nenhum jingle, mas não me apegava muito a ele, porque eu gostava das propostas. Cara, que fulano vai construir não sei quantas UPAs, Beltrano não sei quantas AMES e tal. E aí eu chegava, eu via e quando acabava o horário eleitoral, eu chegava na minha mãe e falava: mãe, o candidato X falou que vai construir não sei quantas UPAs. E aí minha mãe, tipo, sabe, tava nem aí, porque minha família não tem nada com política, então é aquela... Vou lá votar, cumprir o dever e vou embora. Exatamente, volta pra casa e vida que segue, né? Mas aí marcou muito isso pra ela, porque depois que passavam as eleições, eu ainda lembrava algumas propostas e ficava tipo, essa pessoa cumpriu essa proposta, mas não cumpriu a outra proposta. Com 8 anos você tinha isso? Depois com 9, né, que passou a eleição. Isso. Mas eu não sei por que eu tinha isso, mas depois passou, assim, essa minha fase. Nunca mais olhei Graças a Deus, uma criança chata dessa. Maluco. É isso. Imagina o almoço de domingo com o João. Tá vendo? Aquele lá prometeu e não cumpriu. Não, coitado dos candidatos se almoçasse comigo, né? Mas depois acabou passando isso. Eu acabei querendo ser engenheiro. Engenheiro eletrônico. Bacharel. Tanto que quando eu tava no 9º ano, eu prestei o vestibulinho pra ETEC Lauro Gomes, de São Bernardo. Passei, comecei a fazer lá... Depois eu conto. Bacana. Na Lauro Gomes? Era ET. Na época eu prestei pra administração. Não passei, né? Minha mãe quis me matar. Ela queria que eu fosse mecânico. Eu gosto muito de carro. Mas ela tinha uma fixação. Nossa, eu sou de uma geração que não é muito fixada em carro, viu? Mas depois a gente pode ter esse papo. Eu não entendo. Mas eu passei na ETEC Lauro Gomes para ser engenheiro eletrônico. Era isso que eu queria fazer. Gostava de física, de matemática, não sei o quê. Cheguei até a ganhar algumas Olimpíadas, tipo... Nada muito grande, né? Mas algumas Olimpíadas ali de matemática e tal. Isso é legal, hein? Sim. E aí, comecei a fazer ensino médio integrado ao técnico, né? Que é o ETIM. Sim. Lá na ETEC, e eu fazia técnico de eletrônica mesmo. Porque eu queria ser engenheiro. Entendi. Nossa, eu jurava que você tinha estudado em alguma escola quente particular. Não. Passei. Na verdade, pública. No ensino fundamental, eu estudei na antiga Anchieta, né? No antigo colégio Anchieta. Que é um colégio pequeno, particular, lá de São Bernardo, né? Que agora virou outro colégio maior e tal. Mas fui pra ETEC Lauro Gomes pra estudar lá, porque eu queria ser engenheiro. Só que aí, como eu prestei vários vestibulinhos, do 9º pro 1º ano, depois no 2º ano, a termomecânica me chamou pra começar a estudar lá. Porque eu tinha também prestado a termomecânica. Sim. Só que eu tinha sido um dos primeiros reprovados do processo seletivo lá.
A termomecânica, gente, só para vocês terem uma ideia, é uma fundação, né? Sim, é uma escola da Fundação Salvador Arena. Isso, que é o cara que fez aqui a região é cheia de indústria, ainda, apesar da desindustrialização. Sim. E é uma escola gigantesca, tem campo de futebol, é um negócio tipo americano. Sim, não, é um padrão assim. É um padrão elevado, então você conseguiu entrar lá por concurso, né? Sim, no ensino médio, os alunos entram lá pelo vestibulinho, né, que é o processo seletivo. Sim. Só que lá, apesar de ser uma instituição privada, ela é uma instituição filantrópica, então a gente não paga nada para estar lá, almoça, tem os intervalos lá e tal. Não é integral, mas a gente... Eu era da tarde, por exemplo, do período da tarde. Então a gente chegava e almoçava lá. Aí depois tinha um intervalo que eles davam o lanche também, davam uniforme, a mochila, que eu uso até hoje, tá até aí. Ah, você usa? Eu uso até hoje a mochila. Ah, é verdade. Poxa. Mas, enfim, depois acabei optando, depois que a termomecânica me chamou, em ir pra termomecânica no segundo ano do ensino médio. Sim. E aí eu passei de um cara que tava fazendo técnico e o médio junto, integrados, né, no primeiro ano, para um cara que foi fazer só um ensino médio na termomecânica. Sim. E aí no segundo ano eu comecei a pensar, putz, talvez não goste tanto de engenharia quanto eu acho que eu gosto. Eu acho que o segundo ano é o ano crucial. É ali que se define a jogada. Sim, você começa a parar de pensar um pouco com as referências que você tem, né? E você começa a pensar um pouco com... A partir do que você sabe agora, o que você gosta, para onde você quer ir de fato, né? Porque eu, por exemplo, queria ser engenheiro porque meu pai era engenheiro. Ainda é, né? Como é que ele chama? Kleber. Seu Kleber. Tá vivo, né? Tá vivo, tá tudo certo, graças a Deus. Ele só errou o tempo. Fala. Mas eu queria ser engenheiro muito inspirado no meu pai, né? Que além dele ser formado em engenheiro, ele dá aula de engenharia e tal. Que bacana, então, hein? Assim... E sua mãe faz o quê? Minha mãe, ela é tem que administradora... empatar o jogo, senão ela vai te bater. Ela é administradora financeira de formação. Sim. Mas hoje ela trabalha em casa, ela gosta de operar na bolsa, não sei o que. Ah, isso é legal também. Eu vou pegar umas dicas. Aliás... Pode. Produção, liga pra mãe do João. Que eu preciso ver. Porque eu tenho, né? Eu gosto da Apple. E a Apple é o Porto Seguro. Queria arriscar um pouquinho mais, assim. Sei. Né, vou te passar o contato dela, você troca uma ideia. Mas é um negócio que ela gosta bastante. Mas a minha inspiração mais foi pro meu pai nessa questão da engenharia e tal, porque eu já gostava de matemática e tudo mais. É um caminho natural. Sim. Só que aí no segundo ano, depois que eu não tava mais fazendo técnico, eu comecei a ver que não era exatamente ali onde eu me encaixava. Sim. Mas eu ainda gostava. Tanto que no segundo ano, eu lembro que tem um episódio que nunca saiu da minha cabeça. Ah, é? Então, abre a cabeça. Hein? Teve um professor meu de geografia lá da termomecânica. Sim. Que ele tinha o costume de tempos em tempos vistar lá os nossos exercícios da apostila e tudo mais. Ponto positivo na carteira. Ponto positivo e negativo. Só que ele era um cara super próximo de nós alunos, né? Então a gente sempre trocava uma ideia tal, entre as aulas e tudo mais. E aí quando ele me chamou na mesa dele lá pra ver a minha apostila e tal, eu lembro que ele me chamou e perguntou assim se eu já sabia o que eu queria fazer de faculdade. E era exatamente na época que eu tava pensando, putz, eu quero fazer uma faculdade de engenharia, mas eu quero fazer uma segunda graduação em filosofia. Ih, rapaz, foge disso! Foge de filosofia. Os caras vão me matar, mas não dá. Eu tentei, não consegui. Não, hoje eu não faria mais. Eu nunca repeti na minha vida, João. Mas filosofia... Ave Maria. Não, filosofia é difícil. Tanto que hoje eu estudo... Foi aí que eu comecei a repetir, né? Porque eu nunca repeti. Mas hoje eu estudo do lado, no mesmo prédio da filosofia. Onde é que você estuda hoje? Hoje eu faço Ciências Sociais na USP, que é no mesmo prédio do curso de filosofia. Que guinada, hein? Daí eu olho pro curso de filosofia e falo, bicho, eu nunca faria... Tô falando pra você, eu sou historiador. Eu gosto de pegar no documento. Filme antigo, preto e branco, é comigo mesmo. Documentário é comigo mesmo.
Nossa, eu conheço o pessoal da história também, mas acho uma dificuldade tremenda. Especialmente quando é aquela letra antiga, isso, às vezes meio cara. borrada, não sei o quê. Aquele papel marrom. Nossa, que a gente taca. Uma dificuldade. Qualquer dia eu vou ensinar todo mundo a fazer papel antigo. Vai falar, tá aqui escrito, que aí é fake news, é garantido. Com certeza, né? Com certeza. Fake news aqui no Brasil. Você guinou de um cara que ia pras exatas e foi pras humanas por influência do professor, é isso? Não, pior que não. Muita gente achou que sim, porque eu era muito amigo desse meu professor, que era de humanas, alguém que eu conversava bastante. Sim. Mas, na verdade, naquela época, eu já estava pensando em como era legal viajar nas ciências humanas, né? E filosofia é muito disso, né? Não, filosofia é viagem. E aí, Só que naquela época, né? Parece que faz muito tempo. Não, mas é assim. Foi em 2016 isso, né? Faz 5 anos. Mas eu tava meio inseguro de falar isso, porque, poxa, quando você tem 16 anos e você fala que você quer fazer filosofia, mesmo que seja segunda graduação, sim, não é um negócio que é muito bem aceito, né? Não, então, eu brinquei, mas tipo, filosofia é o que move o negócio. Sim, não, é um curso super sério. Não faria, porque não é na minha praia, mas é um curso super sério. Mas não é bem visto, né? Principalmente quando você é jovem, quer fazer isso, as pessoas olham pra você e falam, putz, como que esse cara vai fazer alguma coisa da vida, não sei o quê. Por conta desse senso comum, né, sobre a filosofia. Mas acho que é com todas as humanas. O pessoal precisa entender isso é verdade. Que o cara é professor, mas ele faz uma carreira. Sim. Né? Só te interrompendo para enfiar isso que é importante. Por exemplo, eu comecei a dar aula no ano de 2006, João. Comecei a dar aula. Em 2016, eu já estava mexendo com outra coisa, que é gestão pública. E aí eu fui para a ciência política. Quer dizer, a gente precisa valorizar no ser humano, começar a olhar a habilidade e a competência que ele tem. É igual você, sim, cara. Você tem uma habilidade, a gente está vendo aqui, pega as suas redes sociais, a gente vê, o cara é comunicador nato, né? E aí vem o povo falando, mas ele vai virar professor. Não, cara, é uma carreira que você desenvolve. Você vai ter no mínimo, João, isso é batata, é profecia. Profecia que eu tô fazendo pra você. Já vou anotar aqui pra não esquecer. Divino sabe, divino vê. Essa só eu e um outro amigo meu que vai entender essa piada do divino sabe, divino vê. A gente vai ter no mínimo cinco profissões na vida, ou até mais. No mínimo 5, no máximo todas. O poder do ser humano. Então, é bom você falar isso porque quebra alguns mitos, cara. Sim, não, o próprio mito de se você vai para humanas você é professor, mas se você vai para exatas você não vai ser professor, né? E o meu pai é professor de engenharia. Aí, é competentíssimo. Exatamente. Você é louco, seu Kleber. Não, e até hoje tem que estudar muito para dar as aulas dele, porque né, tem essa coisa do professor, ele ter um sentimento pelos alunos, né? De carinho, de querer realmente ensinar, de estar ali à disposição, né? Eu sei que meu pai... porque sempre fui aluno, né? Nunca fui professor formalmente. Mas eu sempre convivi com o meu pai sendo professor em casa, né? Então eu sempre vi quando eu tava em final de semestre, eu louco pra estudar pra prova, não sei o quê, e meu pai louco pra corrigir prova, né? Que é aquela coisa de virar à noite, aí tem o tempo pra subir as notas no sistema, não sei o quê, às vezes o sistema dá errado, e às vezes você perde as notas, é uma loucura, já vi muito meu pai sofrendo com esse tipo de coisa. Mas voltando lá na história, Thiago. Certo. Isso não era um negócio que era muito bem visto, né? Você querer fazer engenharia e depois querer fazer filosofia. Só que eu lembro que esse meu professor falou, putz, bacana. Tipo, foi uma reação totalmente inesperada pra mim naquela época. Ele falou, poxa, muito bacana. Eu acho que uma formação em filosofia poderia te ajudar a ser um engenheiro melhor. Daí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, mas eu não era pra ele falar mal? Não era pra ele falar que não é bem assim, não sei o quê. É bom, viu, rapaz? O meu tá esfriando aqui também. Mas eu aí vou vir aqui porque tem café bom. Mas eu estranhei. E aí eu comecei... Pra mim, esse foi um grande estalo na minha mente de que
a gente pode tratar as profissões com seriedade, né? Independente de quais são. E aí entra a discussão que a gente estava falando sobre as ciências humanas. E aí acho que no momento que eu comecei a quebrar, talvez um bloqueio ou um preconceito que eu tivesse com as ciências humanas ou qualquer coisa assim, eu comecei a me interessar cada vez mais. E aí eu comecei a passar da filosofia para a sociologia, que são, diga-se de passagem, as duas ciências humanas mais esquecidas assim no currículo, né? Mas eu gostava muito, era uma das poucas pessoas que estudava para a prova de sociologia, né? Que historicamente nos ensino médios aí, por aí afora, é meio esquecido, né? E a gente tá pagando o preço disso. Exatamente, com certeza. Mas eu queria muito fazer uma faculdade de sociologia. Passei por outras áreas, né? Pela história mesmo, pelo direito e tal, pensando em fazer. Direito é bom. Só que aí eu acabei decidindo, eu acho que eu quero seguir na sociologia. Só que eu fui procurar cursos de sociologia e nem sempre aparece nos cursos das faculdades como curso de sociologia. Uhum. Muitas vezes é ciências sociais, que é o que eu faço hoje. Só que eu não tinha achado isso. Tempos depois, um amigo meu me falou, tava pensando em fazer direito ou ciências sociais. Aí eu falei, ciências sociais? Que é isso? Daí ele me explicou. Eu falei, esse é o curso de sociologia, então. Você roubou a vaga do seu amigo, cara? Não, ele foi pro direito. Bom. Como é que é o nome dele? É o Renan. É o Renan? É o Renan. Ué, o Renan faz direito? Renan Freitas, grande amigo meu. Ele faz direito? Faz direito, ele tá na UNB agora. Rapaz. E o Gabriel? Pra o Gabriel não ficar sentido, o que ele faz? Não, o Gabriel tá na história. Seu parceiro de história, Thiago. É o cara inteligente. Mas foi ele que me contou do que era ciências sociais, eu não fazia ideia do que era. E aí eu comecei a pesquisar mais, comecei a ver como é que era o curso, ver a grade e tal. E aí eu me apaixonei, bicho. Porque já tinha sociologia que eu queria muito. Sim. E tinha ciência política que eu tinha começado a gostar muito. Aí você se apaixonou. Nossa, aí, era o meu curso esse. Eu acho que, eu fui pra história, mas eu circulava. Tudo muito pequeno ali no campus Guarulhos da Unifesp, Federal de São Paulo e tal, e eu circulava muito. Então eu tinha muito contato com o pessoal das ciências sociais e, lógico, da ciência política. É isso que move o mundo, cara. Nossa, eu sou fã até hoje. É demais a ciência política, cara. E aí juntou o útil ao agradável lá, virei historiador e hoje, que não tem mestrado e doutorado, né? Porque no Brasil, mas se eu tivesse um mestrado em ciência política, eu poderia usar historiador e cientista político. Eu uso mesmo. Sim, tá certo, certo. Daqui a algum tempo, quando eu me formar, João Viana, cientista político. Usar, também lógico. Tantos anos na faculdade tem que servir, né? Pelo menos pra botar ali. Cara, tem que servir. Eu sempre me titulei historiador. O pessoal vai, mas você é professor. Não, eu sou historiador. Mas enfim, João, então, cara, que bacana. Então já é uma transformação, né, cara? É uma coisa... Não, e esse em 3 lado... anos você mudou da água pro vinho, praticamente. Sim, praticamente isso. Porque Foi bem um momento também que eu comecei a gostar bastante de política. E foi essa uma coisa que também me encaminhou para ciências humanas, né? Sim. Porque meu segundo ano foi 2016 e o meu terceiro ano foi 2017. Certo. Foram 2 dos anos mais conturbados da política dos últimos tempos. Senti na pele, meu amigo. Então, apesar de eu ainda não ter uma ideologia política muito formada na época, né? Era uma coisa muito influenciada por terceiros, que às vezes a gente acaba reproduzindo os cursos prontos e tal. Eu comecei a gostar de... Que cursos prontos? Eu quero... Agora eu quero saber. Que é isso? Às vezes a gente come o pastel e não gosta, tem que falar, porque senão o outro vai comer o pastel que não gosta. Mas eu digo assim, tanto a esquerda quanto a direita tem discursos que são prontos. Um enlatado terrível. Então, se você fala que você é de esquerda, normalmente as pessoas vão te ver como uma pessoa que defende X, Y, Z, coisas que são tem essa conotação de esquerda, que não necessariamente são. A mesma coisa com a direita. Né? Então, acho que quando você começa a reproduzir discursos prontos, você entra nessa, né? Primeiro você se intitula como alguma coisa,
Seja de direita, seja de esquerda, seja qualquer outro rótulo. E depois você vai tentando se adequar a esse rótulo. E pra mim esse é um dos maiores perigos da política, né? Eu não fiz isso não, cara. Então, no ensino médio eu tive um pouco esse problema. Você tá maluco. Depois que eu fui começar a entender. É que eu tinha, na minha época, agora eu vou falar, na minha época era Pode diferente. falar. Você tinha o PSDB, que aí você tinha o Mário Covas, você tinha Franco Montoro, Fernando Henrique na presidência. Então a gente tinha um debate sobre social-democracia. Uhum. Você tem uma ideia, eu era tão fissurado que eu li toda a coleção do Instituto de Pesquisa do PSDB. Caramba. Então eu li Tony Blair, essas coisas todas, que era a social-democracia do mundo. Sim. Mas eu li o quê? Já na faculdade. Uhum. Não era com 20 anos, né? Comecei com 20, terminei com 25. E nesse período eu li. Então hoje eu sou muito tranquilo. Não, eu sou um social-democrata. Você que se entende, o que é isso? Social-democracia. Aí começa. Mas você tem razão quando você fala que tem o rótulo. E você tenta... Sim, e esse é um grande perigo, né? Eu acho que é muito importante você se conhecer, você conhecer as pautas que são caras pra você, aquilo que você abre mão pra conversar e pra convergir com outras pessoas. E aquilo que você não abre mão, né? E a partir desse momento você começa a entender o que é a sua ideologia, que nem sempre cabe em um rótulo, né? Em uma lata de sardinha aí. O problema é quando você se coloca dentro do rótulo primeiro e depois vai entender aquilo que você defende, aquilo que você não defende e tenta adequar o que você pensa a esse rótulo, né? Mas apesar de eu achar esse um problema na política, pra mim teve um lado bom, que foi me fazer estudar política. Tem que estudar. Porque essa é uma parte que muitas pessoas pulam essa parte, não, né? Tem gente que, não sei o que, aí não consegue misturar coisa. Eu fico bravo. Não, com certeza. Mas peraí, João, antes de você migrar essa parte da política, tem um ponto que eu queria saber. Seu pai é engenheiro. Sua mãe, né, administradora contábil, e hoje mexe com o mercado financeiro, né, tal. Se dá super bem lá e tal. Mas como é que eles reagiram a essa sua intenção? Seu pai estava esperando a sucessão. Seu Kleber estava lá, agora é hoje, almoço de domingo. Aí você puxava e falava da Dilma que ia cair. Ele, putz, que verdade. Aí no outro domingo, não, é agora. Como é que chama sua mãe? Eliette. Oh, Eliette. É hoje, hein? Prepara aquela lasanha e tal, não sei o que. Aí você falava da Dilma que ia cair. Como é que foi a reação da família quando você falou, mãe, eu vou fazer ciência política e vai... Sim, não, a reação de primeiro momento é muito difícil de ser positiva, né? Porque, principalmente quando essa família comum, né? De pessoas comuns. Classe média tradicional. De pessoas comuns que não são pessoas que respiram política, né? Igual a gente respira política hoje. Meu pai respirava, só que meu pai era falecido já naquela época. Então. E aí existe essa resistência à política hoje, né? Independente de qual política, se é a boa política, se é a má política, se é uma política mais de esquerda, de direita, etc. Então, a grande questão foi tipo, putz, meu filho vai se envolver com política, sabe? Tipo, minha mãe até hoje, ela é super preocupada, acha que alguém vai me matar, que alguém vai fazer alguma coisa comigo. Apesar que tem uns caras aí que querem me matar, mas aí... Isso aí, eu não duvido que tem até, pra mim, esse tipo de pessoa aí. Idiota. Desculpa. Mas Corta, né? Mas é porque é isso que a gente vê, né? Porque, poxa, o Celso Daniel, que é o nosso maior exemplo aqui no grande ABC, minha mãe vive falando até hoje. Ela fala, putz, não vai acabar que nem o Celso Daniel, não sei o que, super preocupada. Porque é isso que as pessoas comuns veem, né? As pessoas comuns veem a política como algo que é negativo, algo que é nocivo e tal. Calma. Mas você falou que já ia se envolver e depois fazer as ciências sociais, prestar vestibular para ciências sociais? Você falou das ciências sociais e depois começou na política? Não, foi a segunda opção. Porque eu primeiro comecei a gostar de discutir política. Eu nem imaginava que nem pensava em ser político, sabe? Nem trabalhar com político, nem nada assim. Eu gostava de discutir os temas, gostava de aprender e tudo mais. Só que
isso, para uma família comum, né, para as pessoas comuns, já é um passo em direção à política, que é algo com uma conotação negativa, pesada, nociva e tal. Então, já começou uma certa resistência, mas que é normal, né? Não tem como condenar meus pais por ter esse tipo de resistência. Mas teve, sim, essa resistência. Mas eu segui, porque era aquilo que eu gostava, é aquilo que eu acreditava e tudo mais, né? Então, foi aí que eu comecei desde das coisas mais básicas. Então, poxa, o que é um PL? O que é uma PEC? Entendi. Quantos votos precisa para aprovar um PL, uma PEC? Então aí teve a resistência, mas também não teve não impediu. Não impediu, mas teve essa coisa tipo, se a decisão fosse minha, não seria essa, sabe? Bom, não vou aprofundar mais, porque senão dá briga. Dá briga no domingo. E de quarta pode, mas pera lá. Domingo talvez não possa. Agora, João, você é um cara que tem vários amigos. Sim. Você é um cara muito sociável, um cara que circula bastante. Como é que é isso, cara? O ser político da roda. É engraçado até, Thiago, porque como eu nunca transitei num meio exatamente político, né? Por também não ter família na política, nem nada próximo. Na verdade, para não ser desonesto aqui, eu descobri... Tem até o trejeito, né? Mas não ser desonesto, Mas pra não ser desonesto, eu descobri que tem uma parte da minha família muito distante que 2 pessoas já foram vereadoras. Olha só! Uma na Bahia, não lembro em que cidade, e outra no interior do Pará, em Jacundá, que era uma cidade que eu nem sabia que existia. Tem tipo 10 mil habitantes, se eu não me engano. Mas é uma cidade pequenininha lá. Mas são pessoas que eu nunca conheci pessoalmente, então tipo... Precisa por isso viajar o Brasil, hein, cara? Pô, falta incentivo, né? Que bacana. Então, e como é que é ser o político da turma? Porque pra mim, agora que veio o quarta pode pra eu dar uma desintoxicada, porque olha, eu vou te contar. Não, mas por um lado é muito engraçado, assim, porque quando eu comecei, antes de eu ter um envolvimento real com a política institucional mesmo, né? Eu era dos movimentos sociais e tal, gostava de postar coisas sobre política, compartilhar a minha opinião sobre alguma coisa e tal. Só que eu não era tão da política assim, né? Então era um negócio que era legal. Às vezes quando a gente conversava em roda de amigos e tal, cada um tinha a sua opinião, né? E a gente conversava e falava, pô, acho que na verdade tal coisa é melhor pensar por esse lado, ou por esse lado e tal. E era algo comum, assim. Tipo, não era muito diferente, entendeu? Se eu fosse da política ou não fosse, não fazia tanta diferença naquele momento, porque eram opiniões que eu tinha, né? Eu tava formando opiniões. Mas hoje já é um pouco diferente, porque hoje meus amigos também ficaram mais velhos, também cada um foi pra sua área e tudo mais. E aí a política começa a ficar mais séria, os assuntos começam a ficar mais sérios, na verdade, né? E aí, apesar de nunca ter faltado com respeito com ninguém nunca ter faltado com respeito comigo, começa a ter divergência, começa a ter tensões e tal. Adoro essas tensões. Eu incentivo. A gente que é da política, a gente é fã, né? Senão não tem política, né? Sem essa tensão. Não, mas a gente precisa botar o pé no freio um pouco, porque... Sim. Mas é algo que acaba virando... não vira o conflito, longe disso, né? Senão nem tinha amigo mais, né? Mas é um negócio que você percebe que é mais maduro, né? É uma discussão que fica, às vezes, mais madura, mais sóbria até. Mas que nunca interferiu, não, nas amizades que eu tenho. Eu acho que quando a política ela é pensada dentro de um limite... né? Porque tem a política que é muito pra lá, muito pra cá, né? E aí fica um negócio meio extremista e aí não tem como as coisas... Entendi. Né? Não tem como as coisas se bicarem. Mas quando a política ela é feita, ela é conversada, ela é debatida dentro de um certo limite, você consegue conversar. Se você é mais esquerda, você consegue conversar com alguém mais direita tranquilamente, vice-versa. Né? Então, como as minhas amizades nunca foram... disruptivas, assim, né? Então... tá virando acadêmico. Você tem 20 anos mesmo? Eu tenho 20 anos. Não, isso é uma blasfêmia. Não é possível.
Mas como nunca teve esse problema, né? Eu nunca... Tô simplificando aqui. Não, jogo que é fantástico, cara. Você fala com uma desenvoltura. Por isso que eu queria te trazer aqui. Uhum. Porque, cara, é um menino de 20 anos com uma bagagem assim de 4... Por exemplo, você tá me falando de 2016. Uhum. Estamos em 2021. São 5 anos, cara. Que, você é um fenômeno, cara. Eu me esforço, Thiago. Tem gente com mandato aí, né, que opera o sistema, que não tem essa desenvoltura e essa consciência. Sim, infelizmente, né? Infelizmente, fazer o quê? Mas, cara, que sensacional, cara. Sensacional mesmo. Mas é legal. Hoje, como eu já tô mais dentro da política, conheço mais pessoas de dentro da política e tal... não virou mais um embate de ideias, né? Tipo, vira uma conversa tranquilamente. Só que às vezes as pessoas também me chamam pra perguntar alguma coisa, o que é super legal. Tipo, porque antes existe... Quando tá no início as coisas, existe uma parte de ego ali, né? Que às vezes você não quer ceder ao que a pessoa pensa e tal. Só que hoje, como as conversas estão um pouco mais sóbrias, pelo menos entre eu e os meus amigos... às vezes um ou outro me chama, tipo, pra tirar uma dúvida. Sim, hoje em dia o mais comum é perguntar sobre a vacinação, né? Tipo, a cidade tal já abriu pra tal idade, ou aonde eu preciso me cadastrar e tal. E isso vira um negócio legal, né? Porque a gente leva a informação para as pessoas e as pessoas também vêm pedir informação. E pra mim a informação é a maior arma da política e de qualquer área. Isso. Mas hoje em dia tá, sabe, com o tempo a informação, como tá tão democratizado o negócio, eu acho que, né, é lógico, a informação mesmo quente, aquela bala de prata, quem tem segura, mas hoje, Sim. Por isso que chega a desinformação também, né, Thiago? Ficar na Itália, antigamente era assim, tá? E como é que era o Coliseu? Aí você ia lá e falava, o Coliseu é grande, tal, não sei o que. Hoje, o cara digita, vê o Coliseu 360 graus. Verdade. Vem com a família, fala, um dia, hein, quem sabe? Mas já fez a viagem ali, já preencheu o espaço. Sim. Isso é louco. Agora, João, uma coisa que eu precisava te perguntar, cara. Claro. E aí eu não sei se essa saia justa pra você, pelo contexto que você Não, vive, nada é saia justa aqui, Thiago. Mas como você pediu o impeachment? Você ali tinha o quê? 18 anos? Você pediu o impeachment de um cara que é poderoso no estado de São Paulo. Não é só na Cidadelinha. Esse cara é conhecido, esse cara é poderoso, esse cara é poderoso. Sim. É o prefeito. Como é que foi aquele momento de tensão? Thiago, eu acho que entra muito naquilo que a gente pensa de até onde você está disposto a resignar algumas pautas, algumas ideias suas em nome de uma convergência e até onde você não tá, né? Eu acho que naquele momento teve problemas que eu não estava disposto a ceder por conta de uma boa relação, entendeu? Então, assim, eu sou um cara super das boas relações. Eu acho que dá pra você ter boas relações com qualquer pessoa. Desde que a pessoa não te odeie, sabe? Alguma coisa assim. Mas naquele momento existiam problemas que eu achava que eram maiores do que isso. Hoje eu acho que já é mais fácil a conversa sobre vários temas e tal. Mas naquele momento, por ter aquela ideia sobre o que estava acontecendo, eu achei que era razoável, sim. Tanto que protocolei lá. Apesar de não ter sido votado, né? Não, mas só de você ter... Então, é o que eu falo. Um cara de 18 anos, vai lá, protocolo o impeachment. E também é algo que você precisa ter a sua independência pra isso, né? Eu acho que essa é uma... Cara, você tá de brincadeira, porque... Você não tem 20 anos. Por que eu tô dizendo isso? Porque ninguém pensa assim. E se pensa assim, ele é taxado como ovelha negra. Sim. O meu caso é negro por inteiro. Só que esse tipo de mentalidade é sensacional. Não é independência. É autonomia. Isso. É uma palavra melhor mesmo. Autonomia, cara. As pessoas não têm autonomia. E isso é qualquer parte da vida, sabe? Sim. Eu sinto isso. A gente tá sempre procurando alguém para ser dependente. Quando o cara fica autônomo,
É aí que mora o perigo, cara. Sim. Na cabeça desses gigantes do meio. Sim, com certeza. Aí e tal, que você agora quer seguir, agora já viu, né? Mas o problema é a autonomia. O cara não pode ser autônomo, ele tem que ser dependente. Independência, sim, então, é um absurdo. É um absurdo. Sim. E a autonomia, muitas vezes, as pessoas não veem, né? Tipo, às vezes parece que existe uma autonomia, mas não tem. Então, é algo muito difícil do eleitor ver, por exemplo, né? Quando ele vai votar e quer um político que seja autônomo, né? Independente da ideologia dele. A ideologia ele vê depois, se bate com o que o eleitor está pensando ou não. Mas eu acho que a falta de autonomia é muito prejudicial, né, na política. Por isso que eu acho que a autonomia é um desses valores que a gente não pode deixar de ter. A gente não pode ceder a nossa autonomia. Sensacional, né? Porque a autonomia ela também pressupõe um negócio da política. Isso é a minha visão, não sei se você concorda, mas a autonomia pressupõe a parceria. Sim. A parceria que une as coisas, o consenso. E outra, Thiago? Nós somos parceiros nessa coisa, tal. Eu entrevistei aqui o Alex Manente. O Alex Manente falou, olha, mas tem lá a pauta, carro-chefe dele e tal, não sei o quê. Que é a prisão em segunda instância, enfim. Mas, João, ele participa de várias outras coisas. Isso que eu acho fundamental. Por quê? Porque ele é um cara autônomo. Exatamente. Ele não é dependente, também independente. Não, ele é um cara autônomo. Sim. É fantástico. Não, e outra, Thiago, a autonomia ela também não pode ser confundida com fazer política sozinho, né? Porque muita gente confunde isso, né? Acha que a autonomia eu posso bater em todo mundo e aí a gente continua tocando o barco. Eu pensava assim. Então. Eu também já cheguei a pensar assim. A gente não pensa, praticamente, eu sei. E aí depois a gente começa a amadurecer, começa a entender que política não se faz sozinho. Você vai ter que puxar o cara que você discorda pra conversar. Você vai ter que sentar com aquele cara que às vezes mas tem uns caras que não dá não, João. Você não, com certeza. Entra naquilo de até onde você cede, até onde você não cede. Pô, né? O cara tá falando uma blasfêmia do seu lado que você tem que correr tudo bem. Não, também não é assim, exatamente. Churchill não faria isso. Sim. Mas é importante você pegar essas pessoas com quem você não necessariamente concorda, mas você consegue sentar e dialogar e chegar num consenso. Né? Acho que esse é o grande ponto, porque política se faz em grupo. Hoje a gente vê vários políticos, até hoje, na verdade, a gente vê vários políticos perdendo a capacidade de aprovar projetos ou fazer melhorias na cidade, no estado, no país, porque não soube ter a autonomia sem confundir a autonomia com brigar com todo mundo. Né? Porque aí o cara briga com todo mundo, fica impedido de fazer uma melhoria para a cidade, e aí a pessoa que votou nele acha que tá votando nele porque ele é autônomo, mas votou nele e ele não vai conseguir fazer nada. Sendo autônomo ou não fez mais diferença, né? João, que potência, hein? Cara, o que eu vou te dizer? Eu gosto muito do ensino médio. Ensino médio e academia. Eu dei aula no ensino fundamental. Mas o ensino médio é minha praia. Principalmente terceiro ano. Eu gosto de aprovar gente na faculdade. Isso é bom demais. Nasci em cursinho, né? Descobri minha vida. Devo a minha vida ao cursinho. Fiz 1 ano de cursinho também. Cara, aí que eu defendo a tese que o ensino médio tinha que ter 4 anos. 3 anos, ok. Mas 1 ano pro cara fazer a revisão. Eu não sou contra o vestibular. Sim. Sou a favor do Enem, né? Mas veja, nesse 1 ano, o cara tem uma vivência diferente. Você não tá preso àquela rotina do ensino médio e tá em outra dimensão. Então, às vezes, você encontra, sabe, uma namorada diferente, um namorado diferente, um mundo diferente, e aí você muda a sua vida, e o cursinho foi isso pra mim, cara. Sim. Então eu gosto de aprovar gente, eu gosto dessa fase. Nossa, é bom demais. É bom quando você é aprovado, na verdade. Isso. Eu falando como aluno. E aí o cara te liga e tal. Eu acho que dá pra contar nos dedos, em 10, 15, quase 15 anos aí mexendo com isso, pessoas que pensam desse jeito. Politicamente, claro. Tem muita gente que dá exemplo de vida. E você, poxa...
Agora professorou. Aqui no De Quarta Pode. De Quarta Pode, né? Pode professorar, né? Pode, com 20 anos, dando aula no VLA, eu preciso me atualizar. Pra trás. João, esse é o nosso De Quarta Pode, é por isso que nasceu esse troço. Tô conversando com 14 anos de diferença. Você estava nascendo, eu estava no meu 2º ano de apito de futebol. E é isso, cara, para preencher a quarta com histórias que transformam. E uma coisa que eu quero que você nos diga, que eu acho que é uma coisa interessante para conhecer do João, é como é que você teve uma eleição que o peso econômico fez a diferença, mais de 1.600 votos e bateu na trave para ser o mais jovem vereador da sua cidade. Sim, não, foi uma trajetória que é até difícil de explicar, eu diria, Thiago. Então conta só os grandes lances, porque é fantástico isso. Ave Maria. Eu me emociono, cara, porque também, gente, para não ficar, ele não conhecia o João. Eu conhecia, mas cara, eu vi momentos que dá livro. Eu sou um cara historiador que gosta de bastidor. Gosta de livro também, né? Já tem 2. E eu escrevi livro num país que não lê, então... Mas, João, eu tô quase chorando aqui, cara, porque essa história eu vou contar para puxar essa eleição, cara. Tô eu correndo pra cima e pra baixo, toco o telefone. Tiagão, a campanha tá indo bem e tal, mas eu preciso de ajuda. Aí vou eu, pego o golzinho que eu tinha, desço lá, 9 horas da noite. Nossa, nem me fala. Naquela época eu tava um palito. Eu tô mais magro agora do que... Mas eu tava um palito, porque você não faz musculação, você não faz nada. Fala, João, o que houve? Entreguei o livro, fiz a troca, fiz a foto. Não, cara, a gente tá com um problema aí, cara. Isso é bom. O momento da decisão. Ele virou pra mim, Thiago, ó, tem papel do fulano e tem papel, eu preciso tomar uma decisão aqui, a gente precisa dar um salto e eu preciso ganhar. Falei, isso aí todo mundo precisa ganhar. Mas aí você virou e falou, tá, e o que você sugere? Eu falei, cara, abraça um e se manda, e vai embora, e vai pra cima. E aí as coisas foram desenvolvendo e quando abriu a urna lá, eu falei, esse menino... Então eu fico emocionado. Foi emocionante eu mesmo. Tive o prazer, privilégio, cara, de estar na sala de comando numa, né? Circulando o mapa. Não, isso aí foi uma loucura, porque a gente nem tinha um mapa direito, né? Não sei se você lembra isso. A gente tinha um mapa que tava meio errado de São Bernardo. Era mais focado em Santo André, mas a gente usava lá o lado de São Bernardo. Colamos na parede junto com as nossas praguinhas, né? Que a gente nem podia pregar na parede, né? Porque era um espaço alugado lá que ele fez o comitê dele num cowork. Mas a gente é muito visionário, cara. Imagina o cowork, né? Até o meu comitê político. Sim. Não, e fomos riscando ali o mapa e apagando ali. Nem dava pra apagar, né? A gente pegava um paninho e apagava assim, sem rasgar o mapa, assim, era uma loucura. Mas eu acho que o grande ponto dessa campanha que eu fiz, Thiago, foram 1.682 votos. Oi. Nunca vou esquecer esse número. Mais que eu. Não, a cidade é maior também. Acho que levando isso em conta, fomos equivalentes, eu diria. Equivalente? Não faz lá isso que o meio político... Tá vendo? O Thiago é ruim, o Thiago tá fora da disputa. Vamos tirar esse cara daí. Não, mas tira ele. Eu acho que o grande ponto da eleição, Thiago, foi a nossa criatividade. Foi. Porque eu acho que se apresentar como novo na política já não é algo que é tão novo, né? Muita gente em todas as eleições Você tá cutucando o partido novo aqui. Não, é a palavra que eu tenho. Os caras que usaram pra montar um partido. Toma responsabilidade, bicho. Não, mas se apresentar como uma novidade na política não é algo tão novo, assim. Porque em toda eleição a gente tem novidades na política, né? Só que é importante, pelo menos foi importante pra mim na eleição passada, ser uma pessoa nova, mas que está trabalhando a política com muita seriedade. Sem fingir que não está trabalhando com política,
Né? Porque muitas vezes as pessoas acham que porque o cara novo, ele não tem nada a ver com política, que tem essa carga nociva, que tem essa carga ruim, negativa. Né? Mas a gente tá trabalhando com política. Né? Quando a gente tá colocando nosso nome na urna, a gente tá trabalhando com política. Só que é uma política boa, a boa política. Né? Sim. É a política que faz, que transforma a vida das pessoas. É por essa política que eu luto. E assim, ter sido uma pessoa nova, eu fui o candidato a vereador mais jovem de São Bernardo, na eleição de 2020. Sim. Deu matéria e tudo, foi sensacional. Você saiu no Estadão, não foi? Saí no Estadão um pouco bicicleta. Antes. Saí na capa do Estadão um pouco antes de começar a campanha. De bicicleta? Ando até hoje, Thiago. Olha até hoje. Ficou, cara. Ficou. Te dá uma bicicleta elétrica. Vou ligar pro amigo Gabriel Azevedo. Pode dar. Grande Gabriel Azevedo. Eu acho sensacional a bicicleta elétrica. Ele consegue uns descontos, eu vou te... Não, eu aceito, pô. Claro. Mas eu saí lá no Estadão numa matéria que falava sobre a estreia da geração Z nas eleições. Sim. Porque a minha geração teve pela primeira vez a oportunidade de ser candidato na eleição passada, né? Porque para você ser candidato a vereador, você tem que ter pelo menos 8 anos. E eu, com 20 anos, fui o candidato a vereador mais jovem de São Bernardo, da eleição de 2020. E a gente apostou não só em ser jovem, não só em ser uma pessoa que nunca foi da política, que não tem família na política e tal. Esses são pontos muito legais, são pontos importantes, que faltam na política hoje, né? Mas são pontos que sozinhos não podem ser fundamentais, assim. Porque tem que vir acompanhado de uma pessoa que sabe trabalhar, de uma pessoa que sabe discutir os temas, uma pessoa que sabe resolver os problemas das pessoas. E você sabe? Lógico, provei isso em campanha. O bicho é da pesada, gente. O homem é igual você, corajoso. Não, mas eu acho que esse é algo muito importante. Eu sou mais Obama, sou mais o cara. Tô lendo o livro dele, voltei a ler agora. Você lê bastante, João? Leio, até porque por conta da faculdade não tem como não ler bastante. Mas então, aí é que tá, tira a faculdade. Você lê bastante, lê, né? Leio. É que assim, quando eu estou em semestre, né, no semestre, no ano letivo, quase não dá para eu ler outras coisas, né, porque eu tô lendo ou os textos da faculdade ou aquilo que é relacionado à política, né? Aquele estudo sobre política que eu comecei no ensino médio, continua até hoje, porque a política é imensa, né? Não vai chegar um momento que a gente vai saber tudo. Né? Então chega uma pauta nova para ser votada na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado e tal. Você acompanha essa pauta aí? Acompanho. Para mim isso é importantíssimo até para eu conseguir reproduzir para as pessoas que me seguem. Né? Porque não é todo mundo que tem esse tempo mesmo, né? Porque às vezes, o cara é médico, é advogado, é filósofo e outras tantas profissões que às vezes não tem como você ficar acompanhando de perto ali, né? Sim. Mas eu tenho o costume de toda semana ver o que aconteceu na Câmara de Vereadores, que tem sessão em São Bernardo toda quarta-feira de manhã. Depois, até o final da quarta ou no início da quinta, já sai o resumo do que aconteceu, já que hoje a gente não está conseguindo entrar no plenário, né, para participar das sessões. Sim. Por conta da pandemia. Mas é algo que antes eu ia. Antes eu organizei os meus horários da faculdade, antes da pandemia, para eu conseguir ir toda quarta-feira de manhã na Câmara de Vereadores, acompanhar o que estava acontecendo e transmitir isso para as pessoas que me seguiam então de uma maneira que todo mundo pudesse entender. Entendi. Cara, agora, velho, qual que é a sua relação com o Alex Manente? Que eu vejo que, ele te abraçou, mas te abraçou no sentido de não, vamos lá, se aproveitar desse seu sucesso. Mas ele é quase o seu mentor ali, né, cara? É uma relação próxima, uma coisa... O Alex foi um cara que a gente conseguiu construir uma amizade para além da política, acho. Porque quando eu decidi que eu queria ser candidato, chegou no meio de 2019, lá para julho, agosto, até conversei com você sobre ir atrás de partido, que partido que eu vou, não sei o que eu faço, porque a gente precisa de um partido para ser candidato, né?
E aí eu fui atrás de vários partidos, fiz uma listinha de partidos, fui riscando um por um, para ver como que os partidos estavam em São Bernardo e se eles conseguiam atender a 2 critérios principais que eu elegi, que são um mínimo de alinhamento ideológico, então não tinha como eu ir para um partido que não tem nada a ver comigo. Né? Tá vendo, gente, como é que se pega partido? Não é por causa do bolso do partido. Esse dinheiro é ilusão. Exatamente. Tem muita gente que vai atrás do dinheiro e depois... Fulano de tal vai me dar X. Fulano de tal vai me dar... Não, isso não existe. Sim. Tem nego barbado que pensa essa... Não, na boa política não pode ter espaço para isso. Não, né? É você que você tem autonomia, né? Exatamente. Autonomia. Mas esses 2 critérios foram esse mínimo de alinhamento e independência partidária, que para mim isso é fundamental hoje. Não tem como eu, João, com 20 anos, digamos que eu ganhe a eleição. Virei o vereador mais jovem da história de São Bernardo, que seria o caso estando eleito. Qual vai ser a autonomia que eu vou ter? É que eu já ia te pegar, você já estava com a pergunta pronta. Peraí. Qual vai ser a autonomia que eu vou ter se quem manda nas minhas decisões é o dirigente partidário, seja de qual partido for? Entendeu? Então acabou ali, se isso acontece, acabou tudo que eu planejei, tudo que eu propus e tudo que eu prometi para as pessoas que votaram em mim. Né? Então, para mim, essa liberdade dentro do partido, liberdade de eu poder falar, de eu poder questionar, de eu poder apoiar, tem que ser muito claro. Você tem que sentar, se você quer entrar no partido, você tem que sentar e falar, olha, eu quero essa independência que para mim é fundamental. Para mim, tem poucas coisas acima. Entendi. Cara, você é mente brilhante, espetáculo, tá aqui no De Quarta Pod, porque é um expoente e vai estourar, e é bom entrevistar agora, né? Que eu vou ser o primeiro. Olha, quem levou, o Thiago Rocha que levou no De Quarta Pod, tá? Ele começou, mas o que o João escuta? De quê? Da política? Agora eu quero mudar isso aqui. Já falamos. O que você escuta, cara? De música, de que você gosta de ver? Sim. É Harry Potter? Nossa. Se for Harry Potter, a gente lacra aqui na internet. Não, eu já vi muito Harry Potter. Aliás, você que gosta de Harry Potter, assista o De Quarta Pod, porque este apresentador que vos fala, ouça o De Quarta Pod, porque este apresentador que vos fala é fã. Eu já fui muito fã. Hoje eu não acompanho tanto assim, mas quando eu era mais novo eu era muito, muito, muito fã. Assisti tudo. Só não li todos os livros, porque depois eu entrei na faculdade e ficou impossível. E aí hoje, nos meus tempos que eu consigo, eu gosto de ler biografia agora. Por isso que eu comecei a ler a biografia do Obama. Foi algo que me interessou muito, achei muito legal ver novas histórias, né? Que histórias? De todo mundo ou você tem uma listinha pra seguir? Eu tenho a minha. Não, eu gosto de ler histórias de todo mundo, assim. Porque mas acho que... você não tem um miradouro, assim? Não, eu gosto vou copiar esse cara. Não, eu gosto das histórias porque, por menores que elas sejam, elas têm o seu aprendizado para dar, né? Então, poxa, eu tenho... se for contar meu tempo na política mesmo, desde que eu fui candidato, desde que começou a campanha, não tem nem um ano para hoje. Não tem. E eu já dei um monte de histórias. Se a gente pudesse esticar esse podcast aí até amanhã... Você não conta, você só quer... Não, que não sei o que... Não, fala as histórias. Não, mas então, teria infinita história. Enfia a história, pelo amor de Deus. Não, mas aí, com pouco tempo já tem muita história, né? Então, acho que... Conta uma. Acho que uma grande é a que você foi lá no meu comitê, que a gente estava em crise, né? Perto da... Foi engraçado mesmo. Ele fala perto da eleição a gente não sabia muito bem o que decidir, né? Esse papo de gestão de crise, a gente já tinha sido atacado por algumas pessoas, soltaram fake news sobre mim, não sei o quê. Fake news é terrível. E poxa, soltar fake news... contra uma pessoa que está estreando, sabe? Pelo menos foi ali, naquele momento, que eu percebi que a gente estava incomodando de alguma forma. Mas tudo bem, essa história é legal, vai pro livro. Mas conta outra, aquela da feira. Da feira é muito boa também. Da feira é boa. Depois que eu peguei até a sua ideia, né, Thiago? De fazer aquele folder. Não fala assim.
que o pessoal vai falar, pô... Não, Thiago, aquilo que é bom, a gente tem que replicar. Eu sou dessa opinião. Muito obrigado, viu? Tá vendo, produção? Isso. Daí eu peguei até... Pode é bom? Então vamos replicar. É isso. Claro que sempre com o consentimento da pessoa, né? Fui falar com você e tal. Mas eu peguei aquela sua ideia do folder assim que abre. Fui na feira, comecei a ir para um monte de lugar. Para várias feiras, na verdade. A gente fez um planejamento de quais feiras tem cada dia. Quais feiras que a gente vai de acordo com o público que a gente quer atingir e tudo mais. E aí encontrei de tudo nas feiras. Encontrei gente que nunca tinha me visto, já chegou me abraçando. Depois chegou, teve... Porque como tem feirantes que vão em mais de uma feira, tem, né? Você pega amizade. Sim, não, teve gente que às vezes eu passei pela barraca de um que já tinha me visto em outra feira. Aí ele falou, ô meu vereador, não sei o quê. E eu não sabia o nome do cara direito. Aí você falou, ei, não sei o quê. Então. Tamo junto. Não, e aí eu encontrei os candidatos dos mais diversos, assim, do candidato mais absurdo que você pode imaginar. Mas eles dizem que respeitavam? Sim, como candidato, como pessoa, sim. Mas muitas vezes, por eu ser um cara de 20 anos... Isso, né? cara. Às vezes, principalmente na política, né? Acho que a política tem muito porque disso. A gente aqui tá vendo essa potência que é João Viana, mas, cara, você tem, né? Não, eu geralmente... Acho que esse seu blazer aí, só pra vir no podcast, aliás, muito obrigado pelo prestígio. Não, dá uma sobriedade a mais. Uma sobriedade, aliás, eu vou vir. Aliás, eu vou vir também no programa de Gravata Borboleta. Muito bom. Eu gosto. Muito bom. De ficar parecendo aqueles advogados. Não, mas o fato de eu ter 20 anos me colocou em muitas reuniões, quase todas, na verdade, em que o mais novo da mesa sou eu. Hoje, o mais novo da mesa sou eu. Isso agora não é um problema, né? Mas muitas vezes, quando isso acontece... o mais velho da mesa, ou simplesmente alguém que é mais velho que eu, já começa a olhar de cima para baixo para mim. Como se eu não fosse nada, como se eu não pudesse. Como é que você lida com essa... Porque, velho, tem. Não adianta. O cara vai ter, né? Vai ter, não importa quem eu seja. Às vezes você tá certo, o cara vai lá dar uma peixadinha só pra falar. Marcar. O menino não sabe de nada, tá começando, faz aquela piada e você já... Né? Isso é tática de Schopenhauer, né? Quando você tá na defensiva e o cara, você desarma ele com uma piada. Eu acho que você já deve ter passado por isso. Muito. Mas é porque é muito comum, né? Então, assim, no início, eu ficava até um pouco chateado, assim. Eu ficava tipo, poxa, por que esse cara não me respeita, sabe? Tipo, é um negócio tão básico, assim. Mas depois eu comecei a entender que às vezes a pessoa começa... a ficar meio estrelinha e tal, daí começa a olhar quem ele não acha que tá no nível dele, de cima para baixo. E isso é de uma falta de respeito tremenda, mas a gente tem que saber lidar com isso. Hoje, eu entendo que é algo que acontece na cabeça das pessoas e tal, mas que a gente consegue contornar aqui, entendeu? No argumento, na fala, no posicionamento, sem perder o equilíbrio da coisa. Porque... por exemplo, por eu ser jovem, por eu ter 20 anos, muita gente que é raposa velha assim da política acha que eu só sei falar de juventude. Que é um cara que fala de jovens lá e não sei o quê. Mas quando eu falo de outros temas, de combate aos privilégios, de aproximar a política das pessoas, que é algo que muitas vezes essas raposas velhas da política não fazem, né? Nem discutem, porque às vezes é até perigoso se aproximar das pessoas, né? Quando você começa a ir além daquilo que esperam de você, e por eu ser jovem, normalmente esperam muito pouco, né? Quando você começa a apresentar mais, a pessoa ela já dá um passo para trás e fica tipo, pera lá, deixa eu tomar mais cuidado com o que eu tô fazendo aqui, com como eu tô tratando essa pessoa. E assim, eu acho que isso, aos poucos, faz com que a gente quebre esse estigma do jovem que só sabe falar de juventude. Ou do jovem que não tem experiência para sentar e resolver um problema sério. Ih, rapaz, né? Olha... Não, é a longo prazo que a gente vai conseguir isso. Mas eu acho que aos poucos a gente dá passos à frente, né? Sabe o que eu acho mais graça?
Quando o cara vira pra você e fala, legal sua ideia, mas não é a hora. Que não é a hora, cara? Que é você, pelo amor de Deus, tá vendo aqui todos. Não, mas você ainda é novo, tem muito que aprender. Aí vai lá, promove um velhão que não produz, né? Veja, vocês entendem o que eu tô dizendo. Não é que... É o preconceito que mata a oportunidade. Sim. É o preconceito que mata a oportunidade. Essa é uma ótima frase, inclusive, Thiago. Preconceito que mata a oportunidade. Você gostou da frase? Gostei. Achei filosófica até. Aproveitando o início da nossa conversa. Às vezes eu envio umas frases bacanas, tipo, quem chega primeiro bebe água limpa. Não, mas eu acho que é muito... algo de, a longo prazo, a gente dá passos à frente em direção àquilo que a gente acredita. Então, algo que eu falo muito sobre o que foi a minha campanha no ano passado, antes mesmo de abrir a urna, de eu saber se eu ia ter 2 votos ou se eu ia ter infinitos votos, eu pensava assim, cara, eu tô sendo candidato porque eu quero dar um passo à frente na política que eu acredito para São Bernardo. Quero dar um passo à frente no combate aos privilégios. Quero dar um passo à frente na aproximação das pessoas e da política, entre representantes e representados, que hoje tem um abismo entre as duas coisas. Né? Quero dar um passo à frente na aproximação da ciência e da política, que eu já estava falando no ano passado, mas tipo, hoje acho que a gente tem muito mais João, essa necessidade. Mas espera lá, a gente vota com a emoção. Sim. É lógico que tem gente mais racional. Mas tem gente que define com a emoção. Não é muito frio esse seu discurso? Será que não vai pegar? Você não tem... Será, cara? Cara, Thiago, eu acho que quando você junta o conjunto da obra, não é muito frio. Porque eu sou uma pessoa que ninguém espera estar falando de combate a privilégios, por exemplo. Só que todo mundo quer combater privilégio. O problema é que eles olham para o lugar onde ela quer que se combata privilégio, seja na Câmara de Vereadores, deputados, Senado e tal, e não vem essa pessoa. Entendeu? Tipo, às vezes vem um ou outro e tal, mas ainda não é suficiente. A gente ainda precisa dar esses passos à frente que eu comentei até chegar nesse lugar. E eu acho que quando você conquista essa pessoa e fala, olha... Existem quadros na política que a gente pode apoiar e que são quadros totalmente diferentes daquilo que você não quer, que muitas vezes é o que está posto naquele momento. Então, quando você tem esse conjunto da obra, o discurso com a história de vida, com a experiência, que muitas vezes por eu ter 20 anos, as pessoas acham que eu não tenho nenhuma experiência, mas eu já tenho ali a minha experiência. Né? Talvez não é uma experiência de 30 anos na política, né? Mas é... Às vezes o cara tem 30 anos na política e fez o mesmo caminho, é igual motorista. Você dirige há 50 anos, fez o mesmo caminho, passou pelas mesmas estradas. Aí o cara tem 5 anos de volante e já foi para tudo quanto é lugar. Quem tem mais experiência? Sim, exatamente, Thiago. Sabe? Exatamente. Francamente, né? Sim. E aí acho que quando você junta o conjunto da obra, as pessoas começam a entender qual que é a diferença que você ser candidato. E mais do que isso, você ser vereador, no caso, a diferença que isso faz na vida dela e na vida de todos os outros munícipes, no caso de São Bernardo. Eu conversei com muitas pessoas durante a campanha e me marcou muito uma pessoa em específico, que é uma... Tem o Gabriel que trabalhou na minha campanha, e lá na rua dele, o pessoal começou a me conhecer, porque a mãe dele é conhecida lá, ela queria que todo mundo me conhecesse e tal, ela ficou super empolgada com a minha campanha, que foi sensacional. E ela chamou um vizinho que foi lá na casa dela quando eu tava lá, e ele queria conversar comigo. Porque ele não queria me apoiar, porque ela falou pra ele que eu era um bom candidato. O que é totalmente razoável. E aí eu sentei com ele e a gente começou a conversar sobre política, sobre minhas propostas, sobre o que ele pensava também, porque essa é uma coisa que falta um pouco na política, né? Ouvir mais do que falar. Ou ouvir tanto quanto se fala. E eu soube... A gente tem que calar a boca e deixar o povo falar depois. Sim. Oi, tudo bem? Como é que vai? E aí essa pessoa virou pra mim e falou, cara, na última eleição municipal, eu peguei o santinho no chão que eu vi perto da escola,
que eu votava e votei. E aí é triste isso, sabe? Eu não acho revoltante, eu acho triste, porque a gente chega num momento onde a pessoa, para ela não importa mais quem tá governando, sabe? Não importa mais quem é o vereador, quem é o prefeito, quem é o governador, quem é o deputado e tal, porque ela já não tem mais perspectiva. Só que quando eu virei para essa pessoa, coloquei minhas propostas, coloquei a possibilidade de mudança que a gente tem, a possibilidade de dar um passo à frente, né? Porque eu nunca me coloquei como um salvador da pátria, que eu acho que esse é um dos maiores mitos do Brasil, assim. Muitas vezes as pessoas acham que vai ter um fulano aí que vai resolver todos os problemas dela. Não vai ter, e eu nunca vou me apresentar assim. Mas eu vou sempre me apresentar como uma pessoa que pode, quer e vai dar um passo à frente, né, em direção àquilo que eu defendo. E foi isso que eu apresentei para essa pessoa. E depois de muito tempo de conversa, a gente conversou meia hora, 1 hora, só eu e ele. E aí ele saiu e falou, cara, eu ainda vou pesquisar mais sobre você, vou entrar no seu site, vou entrar nas suas redes sociais. O cara foi difícil. Mas ele falou que tá muito feliz de eu ser candidato. Tá muito feliz de ver pessoas como eu sendo candidatas, porque ele disse para mim que nunca tinha visto uma pessoa com um perfil assim. E de fato não é comum, né? Eu fui o candidato mais jovem da eleição passada, mas nas outras eleições, se você pegar a eleição de 2016, entre 18 e 24 anos, a gente teve 5 candidatos a vereador em 2016 em São Bernardo. O que é nada, sabe? De 18 anos, acho que teve uma pessoa. 19, uma. De 21. E de 21 a 24 teve 3, se eu não me engano. 2, na verdade. E foram bem? Não, nem sei quem são. Entendeu? Eu fui atrás ainda. Fui atrás de ver quem eram essas pessoas, mas não tenho a menor ideia de quem são. Então, às vezes, pode ter sido só alguém. Não sei, né? Mas pode ter sido só alguém que foi ali porque era filho de fulano, precisava completar a chapa e não sei o quê. Então, além da gente ter poucas pessoas, nem sempre essas pessoas querem ganhar. Nem sempre essas pessoas querem participar daquele processo, querem ser vereador, né? Então, isso é um negócio que choca, né? E aí, quando essa pessoa que está totalmente decepcionada com a política vê um perfil como o meu, ou como tantas outras pessoas, né, que são perfis novos, não só de idade, mas de serem uma novidade, e também sabem pautar com seriedade os temas, né? Não é só um jovem que só sabe falar de juventude. Essa pessoa, ela fica pelo menos impactada, né? Porque é algo que ela não está acostumada, é totalmente contraintuitivo para ela ver uma pessoa boa entrando na política, né? E aí, essa pessoa, eu conversei mais ou menos no meio da campanha. Chegou mais pro final da campanha, ele me mandou mensagem e falou que queria colocar um Perforade meu no carro dele, porque ele estava acreditando naquilo que eu defendia, acreditando na minha candidatura e achava que eu tinha tudo para mudar, pelo menos dar um passo à frente na mudança da política de São Bernardo. Muito bom. Para mim, isso foi assim um grande marco na minha campanha e um grande marco na minha vida. Eu acho que é algo que eu vou levar para outras campanhas também, porque eu acho que é muito importante a gente não esquecer de quem a gente era quando a gente tentou aquilo que a gente faz pela primeira vez, né? Porque acho que você não esquece o motivo pelo qual você está fazendo isso. Sim. E o motivo pelo qual eu estou na política é transformar a vida e a realidade das pessoas. Não tem outra coisa. Esse é o De Quarta Pod, João. É um podcast para a gente realmente falar e contar histórias, e você está contando essa sua vontade. Acho que o que fica a gente vê o brilho no olhar, claro, mas a vontade mesmo, né? Sim. Isso é sensacional. Vontade é o que não falta. Gente, esse é o De Quarta Pod, o nosso podcast de quarta-feira, que está no YouTube e no nosso canal De Quarta Pod, e lá você tem os outros programas. A gente já entrevistou várias pessoas, isso é bacana demais. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, entre lá e se inscreva. Se você está inscrito, mas não recebe notificações, entre lá no nosso canal e clique no sininho. Também nós estamos no Instagram, @dequartapod. O meu é @professor Thiago Rocha. E o do João? @joãoviana.sbc, Facebook e Instagram. SBC, exatamente. E nós estamos no Spotify, Twitter, e você que está no Spotify,
vai compartilhando com o povo aí, viu? Spotify, nossa, tá que tá. É isso, gente, é isso. João, estamos caminhando para o final. E o final sempre a gente faz uma coisa interessante. Vem! A bola de futebol americano, uma das minhas paixões. E a gente sempre faz um bate-bola. Uhum. Eu vou soltar a palavra, a frase, alguma coisa, e você, resumidamente, fala. Certo. Né? Vou até me ajeitar para me preparar aqui. Deixa eu respirar. Falou-se muito de política e democracia. Democracia é tudo, né, Thiago? Acho que se eu fosse resumir em uma frase, democracia é tudo. Porque sem democracia a gente não tem nem as pautas que convergem e nem a divergência para poder melhorar todas as pautas, né? Entendi. Acho que é assim que a gente transforma o mundo, eu diria. Futuro, cara. Falou-se muito do passado, ouvimos quem é o João, mas e o futuro? Futuro, pra mim, Thiago, vou até filosofar. Você é um cara otimista? Antes de falar do futuro, você é um cara otimista? Muito. É um cara racional, assim? Tipo, eu sou muito otimista. Bota no papel aí. Não, eu sou muito otimista. Não sou assim... Eu sou pé no chão, mas eu sou muito otimista, assim. Eu acho que a gente tem boas perspectivas sempre. Eu sempre olho pelo lado positivo da coisa e gosto muito de olhar assim, sem estar descolado da realidade. Uhum. Mas sobre futuro, Thiago, eu tenho uma perspectiva até um tanto filosófica sobre isso. Ih, rapaz. Mas vai ser curto, prometo. Não, você que sabe, você comanda, o microfone é seu. Sim, mas o futuro pra mim é o presente. Por quê? Sempre que me falam de juventude, agora eu vou puxar pro lado da juventude, falam muito que juventude é o futuro, que os jovens são o futuro e tudo mais. Mas os jovens só vão ser o futuro se eles começarem desde agora a se preparar, a ter as experiências deles, a ocupar os espaços que os jovens têm que ocupar. A mesma coisa para qualquer outra pessoa, né? Porque você só constrói o futuro se você começa a construir esse futuro no presente. Isso que é futuro para mim. Antes de avançar um pouquinho no nosso bate-bola aqui com a bola, você joga bola, faz alguma coisa ou só estuda? De esporte? Além do ciclismo. Tipo, você tem 20 anos, estuda pra caramba. Mas e aí? Você faz churrasco, bebe alguma coisa, sabe? Não, agora por conta da pandemia é mais difícil, né? Mas quando eu tava na termomecânica, eu tava no time de basquete da termomecânica. Gostava de basquete. Você jogou basquete, cara? Já. Era assim, o que, armador? Não, ponta. Não entendo nada. Lateral mas tá ali, né? Mas não jogava assim, tão estrela assim e tal. Jogava ali, sei as regras e tal. Só pra dar tchauzinho pras meninas, né? Cara. É uma tática interessante. Mas jogo futebol também. Joga futebol? Quando era pequeno, eu já participei de algumas competições. Já ganhei algumas competições. Tenho meus troféuzinhos ali de vidro e tal. Fiz muito natação também. Quando era pequeno, também fui pra muita competição de natação e tal. Então é o cara esportivo, né? Mas eu sou... Como é que é? Poliesportivo, que muda. Isso. Mas eu sou mais da música, viu, Thiago? Na termomecânica também tem a banda lá. E eu era vocalista da banda da termomecânica. Cantava o quê? É que a gente tinha apresentações mais fixas, né? Sim. Então, nos 2 anos que eu estive lá, né? No segundo ano e no terceiro do ensino médio, eu participei da banda dos 2 anos, né? Que ela é renovada a cada ano. E no segundo ano eu apresentei High School Musical. Tipo, a gente separou umas músicas lá do High School Musical, cantou, tocou, dançou, tudo. Brasileira não tem nenhuma. No terceiro ano teve. Que no terceiro ano a gente fez um CD da Raíssa Bittar, que é uma artista nacional, que ela fez um CD chamado Matéria Estelar, um álbum, se eu não me engano. Que aí é um álbum que fala sobre o pó das estrelas e como o pó das estrelas constitui os objetos. E aí, em cada música, um objeto ganha vida. É muito bacana. Aí tem a música do guarda-chuva, a música do leque, a música da adaga e não sei o quê. Canta do guarda-chuva aí pra gente, dá?
Você lembra? Nossa, não lembro direito. Mas nem assim, Dudu. Não lembro direito. Porque é umas letras bem corridinhas e tal. Mas é legal de procurar. É legal de procurar. Saí no story da Raíssa Bittar quando a gente se apresentou. Não precisa, porque deve ser... Não, é legal, Thiago. É legal. Dá uma olhada lá depois. Velho, pra terminar. Eu sei que você tem um círculo de amigos que te apoiam e eu quero que esse trechinho seja pra eles e você nos dê mais uma lição. Amizades. Putz, Thiago, amizade eu acho que é o alicerce de tudo que você quiser fazer, assim, o fundamento, assim. Porque mesmo de fora da política, mesmo antes de eu pensar em entrar pra política... eu sempre apoiei muito nas minhas amizades, assim, sempre tive a sorte de ter amigos muito camaradas, assim, comigo, muito parceiros, e pessoas que sempre me apoiaram naquilo que eu queria fazer. Então, mesmo quando eu não era nada na política, não que eu seja, tipo, nossa... já tá... Sim, mas eu não era absolutamente nada antes na política, né? E mesmo assim, quando eu decidi que eu queria trabalhar isso, que eu queria me comunicar mais com as pessoas, falar e simplificar a política para as pessoas, sempre tive amigos que sempre me ajudaram nisso e falavam muito sobre, pô, acho que você consegue, acho que você tem futuro nisso, tal, não sei o quê, contra várias outras pessoas que sempre falam, né, pra gente que não vai dar certo, que às vezes esse não é o ramo que você tem que estar... ou ainda mais na política, sem ter nenhum padrinho político para me colocar lá dentro, não sei o quê. Então, eu acho que, para mim, as minhas amizades foram a base pro que eu tô construindo hoje. E pretendo construir por muito tempo ainda. Tá certo. Então tá bom. João, foi um prazer. Prazer é meu, Thiago. Eu saio assim, assustado. Espero que pro bem. Assustado e feliz. Você é de uma geração que vem chegando. Eu acho que o pessoal aí, se não acordar, já morre. Porque vocês vêm com um negócio, uma paixão, uma vontade, realmente. Eu acho que o Brasil estará... Que é fundamental, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Ficou meio, receoso. Não, eu que agradeço. Não, vamos lá, cara. Eu que agradeço. Eu acho, como eu falei no início, né? Eu acho fundamental o trabalho que você faz aqui, porque a comunicação para mim é fundamental. Tá certo. Gente, esse foi o De Quarta Pod com o João Viana. Eu vejo vocês na próxima semana no Spotify, no Deezer, no Twitch e também no nosso canal glorioso do YouTube, o De Quarta Pod. Se inscreva no nosso canal, chame os amigos, muita coisa boa ainda vem por aí. E eu fico por aqui, eu, professor Thiago Rocha, dou um abraço no coração de cada um de vocês e a gente se vê. João, valeu. Obrigado, Thiago. Show Até. de bola, meu querido. Sou seu fã. Também sou seu fã. Eu vou devolver a bola antes de terminar. É bom. O programa. Ai. Sem quebrar. Encerra o programa, depois eu devolvo. Tchau.